Vitor Pereira pede contratação de última hora no Flamengo. Vexame. Seleção brasileira eliminada nos pênaltis para a Croácia. E Mengão deixa de ganhar milhões. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu não ia nem falar de seleção brasileira, porque eu tô muito triste, essa é a palavra, com a vergonha, né? O vexame que aconteceu na Copa do Mundo. E tem um culpado maior, que é o Tite. Paneleiro. Essa é a verdade. Desculpe aqui a expressão. Mas que bom que acabou esse ciclo do Tite na seleção brasileira. Eu vou trazer aqui os erros cometidos pelo Tite nesse jogo importantíssimo, porque hoje muito brasileiro chorou. A gente sabe que a nossa seleção é o Mengão, né? E com muita responsabilidade e compromisso, a gente sempre vinha falando nos nossos vídeos de seleção brasileira, de Copa do Mundo, porque a gente sempre vai acreditar no Hexa. Porque olha aqui, é uma vergonha. Mais de 20 anos a seleção brasileira, que é conhecido como o país do futebol, sem título. Já é o maior vexame da história. É o maior período sem título da seleção brasileira. E essa eliminação tá na conta aí do Tite. O treinador brasileiro errou em todas as decisões. O Brasil agora fora da Copa do Mundo, novamente, após enfrentar aí um europeu. O Tite conseguiu perder 2 Copas, uma para a Bélgica em 2018 e agora para a Croácia. A seleção virou uma piada. Mais de 20 anos aí sem título. E aí eu posso explicar aqui alguns motivos. Ou você pode me explicar alguns motivos. Ou quem pode explicar os motivos de ver um jogador como Danilo em campo. O Daniel Alves foi fazer o que na seleção brasileira? Né? O Tite tirou o Vinícius Júnior no início do segundo tempo, que vinha criando alguma coisa no jogo. Alguém pode me explicar o motivo que o Tite não colocou o Neymar para ser um dos primeiros a cobrar a penalidade? Aprende com a Argentina. A Argentina passou agora contra a Holanda e vai para mais uma semifinal de Copa do Mundo porque o Messi começou a cobrança, chamou a responsabilidade. E o Neymar, que era o quinto a cobrar. Aí o Rodrigo, um menino, para abrir as cobranças de pênalti contra a Croácia. Perdeu o Rodrigo e perdeu o Marquinhos na quarta cobrança. É lamentável. Olha, mexidas na prorrogação. O Tite, depois do gol do Neymar, nós tivemos aí mais 15 minutos do segundo tempo. O Tite sacou o lateral direito Éder Militão, que vinha bem no jogo, para lançar o Alexandro, que atua pela esquerda, deslocando o Danilo, que vinha atuando desde o início do jogo do lado esquerdo, para sua posição original. Preparação sem jogos pesados. O Brasil enfrentou quem, amistosos? Isso também não é culpa só do Tite, é culpa da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Não marcou um amistoso com uma seleção europeia. Não, só pegou baba. Eu vou te contar uma coisa, a seleção sem esquema tático, sem variação, sem nada, sem uma jogada. Essa é a seleção do técnico Tite, paneleiro, que só chama a mesma panela, deixando jogadores de fora, jogadores que mereciam estar na seleção. O próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol. Isso é castigo, porque não levou o Gabigol. O Gabigol é o cara mais decisivo dos últimos anos do futebol brasileiro, o cara que decidiu 2 Libertadores. E cadê que ele levou o Gabriel Barbosa? Não levou. Fim da linha para o Tite na seleção brasileira. E eu não podia deixar de comentar, quando o Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia, uma cena lamentável de um covarde chamado Tite. Sabe o que ele fez? Ele virou as costas para os jogadores que estavam chorando no gramado e foi pro vestiário. Isso não é atitude de um comandante de seleção brasileira, Tite. Vai para longe. É isso que eu peço para você. Bom,
com a eliminação, o Flamengo vai receber 4 milhões e 600 mil reais. Deixou de ganhar mais uns milhões, né? Porque por dia a FIFA paga aos clubes pelos jogadores cedidos às seleções. Varela, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Né? Pela participação aí do quarteto, o Flamengo vai receber 4 milhões e 600 mil. Se o Brasil fosse para a final, só um exemplo, o Flamengo poderia receber mais de 6 milhões de reais. Valeu, Tite, obrigado. Bom, vamos falar aqui de Flamengo, que é o que importa, né? Porque a nossa seleção estará na semifinal do Mundial e também na final contra o Real Madrid, porque eu acredito, eu confio que o Flamengo vai dar alegria para nossa nação. Tô falando do Mundial de Clubes e a gente já entra na semifinal. Ganhou um jogo, já vai para a final. E o planejamento segue sendo feito, as contratações virão, o técnico Vitor Pereira será anunciado, né? Não tem mais reviravolta, o próprio Marcos Braz já confirmou que o Vitor Pereira é o técnico do Mengão. Inclusive, se você acompanhou o nosso vídeo aqui de mais cedo, eu trouxe toda a comissão técnica do Vitor Pereira, que trabalhou com ele no Corinthians e que vai segui-lo no Flamengo. Mas o Vitor Pereira, mesmo sem ser anunciado, ele tem um desejo de contar com um profissional de Portugal. E essa seria a contratação de última hora pedida pelo novo técnico do Mengão. Trata-se do Vitor Vinha, auxiliar do Rio Ave de Portugal. Rio Ave é um clube lá de Portugal e ele é auxiliar desse clube, né? Auxiliar do técnico do clube, né? do Rio Ave. E o Vitor Pereira queria contar com ele no elenco do Flamengo, ali na comissão técnica. O Vitor Vinha é auxiliar do Luiz Freire, profissional bem avaliado no país europeu, atualmente com 36 anos. O Vinha não fez parte da comissão técnica que trabalhou com o Vitor Pereira no Corinthians, então seria uma contratação inédita para compor a comissão técnica do português Vitor Pereira. Ele é ex-jogador, né, de futebol. O lusitano se aposentou na temporada europeia 2016-2017, virando assistente técnico, mas atualmente virou o treinador adjunto principal. Ainda segundo as informações, o gringo vê com bons olhos aí essa oportunidade e pode pegar aí um avião rumo ao Brasil, mas ainda não respondeu de forma oficial. O Vitor Pereira está tentando convencer ele de vir para o Mengão e aí seria mais uma contratação para compor a comissão técnica. Ele precisa resolver também algumas questões pessoais. Mas dá tempo, né? A comissão técnica do Vitor Pereira e o próprio Vitor Pereira, eles devem se apresentar ao Flamengo no dia 1º de janeiro. O elenco se reapresenta no dia 26 de dezembro, um dia após o Natal. Mas como ele ainda tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro, então, por uma questão burocrática, a partir do dia 1º de janeiro, virou o ano. Dia 1º, dia 2 ali, o Vitor Pereira já assume aí o elenco do Mengão e vamos trabalhar firme, trabalhar forte para conquistar títulos nesta temporada de 2023. Eu volto a qualquer momento com novidades. Do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, a gente fica chateado, é o Brasil, é a nossa seleção. Caiu aí nas quartas novamente para um europeu. Eu já falei tudo aqui que eu tinha que falar, estava engasgado, eu não queria nem falar isso, torci para o Brasil ser campeão para não falar, mas não podia ficar em cima do muro, eu não podia trazer toda a minha opinião para o torcedor que me acompanha aqui. Grande abraço, saudações, seremos campeões do mundo e o Gabigol será decisivo novamente. E vai ter gol do Pedro, fica triste não, hein, Pedro? E o Everton Ribeiro titular da nossa seleção, da seleção do Flamengo, a Seleflá. Grande abraço, saudações, valeu!